Olá, bom dia. Hoje é 21/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1906. Então, no livro de João, capítulo 4, versículo 3, está escrito, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele amou o mundo. Quando fala o mundo, amou as pessoas, os seres humanos. Então, o ser humano, a pessoa que crê, não vai perecer, mas vai viver eternamente com Deus no céu. Quando morrer, vai para o céu de Abraão e, no grande dia, para a eternidade ao lado de Deus, habitar com Ele lá no céu dos céus. Então, através de crer. Então, ler e escutar pregações é muito importante, mas obedecer e crer é mais ainda. Então, se você crer e obedecer, você com certeza habitará por toda a eternidade no céu. Então, crer, tem que crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer é não ir para o inferno, não ir para o Hades, ir para o lugar de pranto e ranger de dentes. Quando eu falo esse livro de João, capítulo 3, versículo 16, é para que você que escuta a mensagem de Deus, a palavra de Deus, entenda que Deus, ele ama. Ele ama o ser humano, ele quer salvar. Ele não odeia, não detesta, ele não tem ira, raiva. Ele ama. Então, 1 Reis 13, versículo 23. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera, o profeta velho. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Por que Deus não queria que ele comesse pão nem bebesse água naquele lugar, e nem voltasse pelo mesmo caminho, mas por outro caminho? Porque tinha um leão que iria matá-lo. Então aqui não foi Deus que enviou o leão para matar o profeta, o leão é que estava naquele caminho. Então, através dele ter comido, dele ter bebido, ele não passou mais a ter aquele caminho que o Senhor disse que ele não tinha que voltar, como um caminho que era contrário à vontade do Senhor, e foi. E quando ele foi, o leão matou ele. O leão, um animal chamado leão. Então, e foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e vieram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso. Então, a desobediência dos ensinamentos, a desobediência dos ensinamentos, dos mandamentos, em outras palavras, desobedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, gera morte. Gera morte. Não a morte física exatamente, mas a morte espiritual e a morte eterna. Aqui era a morte física. Hoje em dia, uma pessoa que não obedece os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, a palavra de Deus, isso gera morte espiritual e morte eterna. Morte espiritual e morte eterna. Muitas das vezes a pessoa vai estar bem, sem beber, usar droga, fumar cigarro, sem se prostituir, mas está morto espiritualmente, mesmo sem beber, sem usar droga, sem se prostituir. Tem gente que não bebe, que não usa droga, nem fuma cigarro, que nem aceitou Jesus, nem se batizou ainda. Tem gente que nunca fez isso, nunca nem usou, sem ter aceitado Jesus, sem ter se batizado, sem estar dentro de uma igreja. E tem gente que está dentro de uma igreja e que se batizou, aceitou Jesus, que pode estar morto espiritualmente, e pode morrer eternamente, se desobedecer os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, tanto quem está no mundo como quem está na igreja. Então, a desobediência dos mandamentos vai gerar
A morte espiritual, depois a morte física e depois a morte eterna. Então, se esforce o máximo para obedecer. Porque tem gente que está desobedecendo muito, por debaixo dos panos, em oculto, atrapalhando, perseguindo, arruinando, planejando contra a vida dos outros. Não seja assim você, para que você não perca a sua vida eterna.